vésperas do mês do orgulho LGBTQIAPNA+, uma notícia que não deveria orgulhar a ninguém tomou conta dos noticiários. A promulgação de uma lei que criminaliza essa comunidade na Uganda, e inclusive prevê a pena de morte. Enquanto alguns países avançam na luta contra a homo-lesbo-bi-transfobia, algumas nações do continente africano parecem fazer o caminho contrário. O que justifica esse retrocesso e como ele é relacionado com o passado colonial? Eu sou Giovanni Ramos e nesse vídeo levantarei alguns pontos que devem ser considerados quando o assunto é discriminação de pessoas LGBTQIAPNA+, nos países africanos. Continue assistindo o vídeo. Antes de continuar, quero convidar todos vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir esse vídeo e compartilhar o máximo que puder. Mais de 30 países do continente africano têm leis contra a população LGBTQIAPN+, sendo a Uganda a mais recente delas a impor punições severas contra essa comunidade. The president has actually signed the anti-homosexuality law, and I want to confirm to you that what was a bill is now an act of parliament called the Anti-Homosexuality Act 2023. Só por se assumir lésbica, gay, bissexual, transgênero ou queer, você corre o risco de ser penalizado com 10 anos de prisão no país ou até pena de morte. A pena é semelhante nos países Mauritânia, Sudão, norte da Nigéria e sul da Somália. Na Gâmbia, Serra Leoa, Tanzânia, Quênia, Congo, Comores e Mali, ser queer é um crime punível com prisão perpétua. O grande número de países africanos que adotaram leis contra a população LGBTQIAPN+, cria uma falsa visão de que todo o continente é intolerante à minoria, mas não é uma verdade. Mais de 15 países não punem a diversidade sexual, e inclusive 3 deles protegem pessoas LGBTs da discriminação: África do Sul, Angola e Guiné-Bissau. Assim como no Brasil, onde temos leis que dão direitos à comunidade, essas pessoas não estão isentas do preconceito, mas são livres para manifestar a sua orientação sexual. Uma ideia mais errônea ainda do continente é acreditar que a África é historicamente homofóbica. Não é uma verdade. Afirmar isso é ignorar toda uma complexidade continental e uma série de lutas, conquistas e experiências de pessoas LGBTQIAPN+, em países africanos. Para desmistificar esse pensamento, é necessário ter 2 termos em mente: o colonialismo imperialista e o pós-colonialismo. Esses são 2 conceitos-chave para ter uma noção de que a homofobia não faz parte da história do continente africano, mas sim foi incorporada a partir de diversos acontecimentos. Em uma entrevista de 2012, o filósofo camaronês Akili Mbembe afirmou que, nas sociedades africanas antigas, a homossexualidade tinha 3 tipos de funções. Antes de tudo, as funções de iniciação, no seio das sociedades secretas, das sociedades mágicas e de certos cultos. Ao exemplo justamente dos cultos do falo, que eram, na verdade, celebração do princípio vital. Funções de confraternização no seio do mesmo grupo etário e, por fim, funções de libertinagem. Essa fala mostra que a homossexualidade existia no continente africano e que também desempenhava um papel social. Em que momento essa função se perdeu? Uma das teorias bastante discutidas é de que a homofobia em território africano é herança da colonização dos europeus, principalmente os ingleses. Um fato que permite essa afirmação é de que as leis que criminalizam a homossexualidade fazem referência ao regulamento colonial britânico. Nas ex-colônias britânicas como Uganda, Zimbábue, Malawi, Quênia e Nigéria, existem leis anti-sodomia do período colonial. Não é por coincidência que quase 90% da população da Uganda se considere religiosa e cristã. O país se tornou independente do Reino Unido em 1962. Enquanto isso, reproduzia as leis da metrópole, como criminalizar relações consensuais entre homossexuais, algo que só foi retirado das leis britânicas em 1967. O colonialismo, junto do cristianismo missionário, submeteram sociedades africanas pré-coloniais com um regime onde a heterossexualidade era o natural.
Ao longo dos anos, igrejas evangélicas e pentecostais também surgiram na África e tomaram grandes proporções no continente. A religião influenciou diretamente a vida política, social e cultural. Para se ter uma ideia, o contato dos líderes religiosos com o cotidiano das colônias africanas era tão grande que governantes, assim como as elites locais, tinham de cooperar com as propagandas religiosas baseadas na Bíblia. Apesar disso, o cristianismo colonizador não foi a única influência na agenda anti-gay no continente, sendo que a tradição islâmica também exerceu esse papel, principalmente no norte da África. Vale lembrar que existem exceções, mas em boa parte dos países muçulmanos, dentro e fora da África, ainda há restrições na população LGBT. Mas voltando para a questão da colonização e pós-colonização. A religião, de certa forma, alienou a perspectiva cultural de diversos países africanos em relação à sexualidade. Muitos teóricos africanos, inclusive, negam que a homossexualidade tenha em algum momento existido no continente. Esse pensamento é fruto da independência das nações africanas dos países europeus. Na busca de criar uma identidade que inclui a norma heterossexual, muitos territórios africanos passaram a associar a homossexualidade com uma perversão induzida pelos colonizadores ocidentais no continente africano. Uma recomendação para compreender ainda mais tudo o que eu disse até aqui é o documentário The Pearl of Africa, de 2016. O documentário é focado em Cleópatra Kambugu, que decide viver abertamente como uma mulher trans em Uganda, apesar de toda a discriminação. Outro documentário é Calme Kushu, que além de mostrar a luta da comunidade LGBTQIAPN na Uganda, recorda o assassinato do ativista dos direitos gays David Kato, também de Uganda. Ah, e na ficção temos o filme Rafiki, que aborda o romance entre duas jovens no Quênia. E aí, gostou do vídeo? Conta pra gente aqui nos comentários. Aproveite para assistir aos outros vídeos do canal e seguir as redes da Alma Preta. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, curta esse vídeo e compartilhe. E não se esqueça de conhecer a nossa campanha de financiamento e apoiar a Alma Preta Jornalismo. Você encontra mais informações nesse QR Code que está aí na sua tela.